Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, o maior podcast de seguros pessoais do Brasil. E continuamos aqui com grandes personalidades para falar da vida prática, o que de fato acontece no campo, os nãos, os sims, a resiliência, a missão, o propósito. E dessa vez eu tô com um amigo. Vocês já estão cansados de eu falar isso, né? Tudo é verdade, mas senta aqui amigo, só que esse cara é um amigo já um pouco das antigas, porque a gente já se conhece de outros eventos, já vi palestra dele também, um cara 10, um cara que tem uma performance também surreal, acima da média, vocês vão saber um pouco disso ao longo da conversa. Michel Sarmento, CEO da MSS 21 Corretora de Seguros. Meu amigo Michel, eu tô muito feliz, cara, que você veio. Estávamos combinando esse papo já há um tempo, né? Que bom que deu certo agora. E eu sei que é difícil parar também a sua agenda aí pra gente poder conversar com qualidade. O podcast é legal por causa disso, né? A gente consegue sentar aqui sem muita distração e poder falar de coisas que são muito relevantes pro nosso mercado. E eu tenho certeza que você vai contribuir demais com a tua jornada, com a tua experiência. Eu tô muito na expectativa pra te ouvir. Mas antes, cara, tá tudo bem? Chegou bem aqui? Como é que estão as coisas? Não, cara, vamos lá, vamos começar isso aqui porque eu sempre penso, eu quero somar, né? Eu gosto disso, me sinto bem fazendo isso. Então, vindo aqui somar pro canal do Corretor, cara, sensacional. E atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque eu sempre falo, a gente tem que buscar somar, mas com qualidade também. E esse mercado precisa crescer muito e a gente precisa de mais profissionais nessa área, qualificados, para poder expandir e atingir o maior número de pessoas no Brasil. E, vim bem aí, vim empolgado aí pra, isso eu gosto de falar, cara, gosto de contar história. Papo, isso é bom demais. Isso é bom. Não, legal. Michel, e antes, ó, cara, eu quero te dar um presente. Obrigado. Um presente meu aqui pra você. Obrigado. Aliás, ó, tá marcando aqui, ó. Deixa eu ver que câmera que tá aqui, nessa aqui, né, ó. Cacau Show, patrocina a gente aqui, pô. Aqui, ó. Olha que top. Michelzão, é uma caneca do Canal Corretor. Você gosta de chocolate? Gosto. Então, ótimo. Tem uns chocolatinhos aí também. Tem zero, tem, né, sem açúcar, tem com açúcar. Isso aqui é uma honra. Mas é muito mais pra você lembrar desse momento aqui, cara, que vai fazer parte da nossa história, né? Não é só da sua, vai ser da minha também. Então, pra você poder desfrutar depois aí. Cara, antes da gente começar a falar de trabalho, falar de dia a dia, eu adoro saber um pouco mais da pessoa. Diga pra nós agora e pra nossa audiência, quem é o Michel, sem dizer o que você faz por enquanto? Ah, mas se for pensar, acho que eu não preciso falar, porque as pessoas que me conhecem já sabem que é o Michel, né? Não, mas tem audiência aqui do Canal Corretor, fala, mano, quero saber mais desse cara aí, você vai ver. Você vai ver só. Cara, o Michel é um cara que é o que eu te falei, ele gosta de pessoas, ele gosta de relacionamento. Então o Michel é aquele cara que, faz churrasco, gosta de organizar, gosta de juntar as pessoas, gosta de estar sempre conhecendo pessoas, fazendo amizade e aquela coisa, tentando somar, que eu estava sempre falando, tentando... Então quem conhece o Michel, quem um dia vai conhecer, você vai ver que é um cara que, vai de alguma coisa fazer você refletir sobre alguma coisa na sua vida. Legal. Então, porque eu sempre falo, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente percebe que a gente precisa das pessoas para mudar também nossa vida, porque você sozinho, às vezes, você não vai mudar a sua vida. Então, você tem que deixar as pessoas participarem da sua vida. Então, por isso que eu gosto de estar sempre... Eu recarrego as minhas energias com pessoas. Tem gente que gosta de ficar quietinho ali no canto, né? Pra recarregar. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Você não tem esse momento da sua... Agora é o momento da minha solitude ali, preciso ficar quieto, recarregar. Você não tem isso, você sempre gosta de estar com gente ali. Eu adoro isso. Ah, legal. E então, se você tiver também uma festa, um churrasco, alguma coisa, quiser me convidar... Você tá dentro. Eu tô dentro. Mas churrasco, você faz o churrasco ou você gosta de estar no churrasco? Não, eu faço... E gosto de estar. Mas você faz churrasco bem que nem eu, que é churrasco de air fry? Porque eu gosto de fazer churrasco no air fry. Não, comigo você vai até conhecer uns cortes diferentes. Eu conheço um cara aí, não vou dar nomes, que o cara é bom, viu, meu? Vou falar pra você que o cara é bom de churrasco também. Quando eu falo que eu faço picanha na air fry, ele quase tem infarto. Mas esse cara, que se eu tô pensando que ele já perdeu a chance de ir num churrasco meu. Já perdeu? Já perdeu, mas o outro colega dele foi e aprovou, cara. É, né? Cara, ó, me convida que eu vou. Minose, um abraço pra você. Ele tá aqui, ó, mas eu vou registrar, Minose. Feríssimo em churrasco. Já presenciei, já desfrutei vários churrasquinhos que ele fez aí. Churrasquinho não, né? Coisa maravilhosa. Perguntei de propósito mesmo, porque a galera fala, churrasco e tal.
Eu gosto de participar, eu não sei fazer nada, assim, carne, corte, deixa a carne descansar tanto tempo. Uma negação, eu tenho que fazer um curso pra fazer isso agora, porque realmente eu não sei fazer nada. Mas eu gosto do ambiente churrasco. Sim. Aquela resenha boa, né? Que Sim. você fica ali a tarde inteira, trocando ideia, batendo um papo. Eu adoro demais. conhecer pessoas e aí e eu fico esperando a pessoa perguntar: o que você faz? Aí eu adoro essa pergunta. Te dá abertura, né? Eu gosto de... Eu aprendi, porque eu gosto muito do MDRT. Ah, tá bom. Vou lá, já frequentei vários anos. E um dos palestrantes lá ensinou que você tem que contar uma boa história do que você faz. Então, quando a pessoa pergunta: o que você faz? Aí eu falo: nossa, eu faço um trabalho que, meu... Calma. Ah. Michel, o que você faz, cara? Vamos aproveitar esse momento? Vamos Pode ser? Você viu, ó, já vai indo. Não, agora, Michel, o que você faz, cara, agora? Conta pra nós. Vamos aproveitar. Vamos lá, vamos aproveitar. O que eu faço? Eu faço algo que as pessoas precisam conhecer, precisam ter acesso. Só que elas só vão ter acesso eu divulgando ou alguém me recomendando. E esse trabalho é de extrema importância para proteger o teu projeto, o teu sonho, o teu objetivo. Sem ele, você vai ficar sem segurança. Agora, imagina você ter um projeto futuro e garantir essa segurança. É isso que eu faço. Aí se o cara pergunta: mas o que é isso? Eu falo assim: vamos tomar um café que eu te explico com mais detalhes. Aí você agenda um papo mais, cara, animal. Já fiz isso no elevador. O cara perguntou: o que você faz? Mas eu tive que ser rápido, né? Sim, é o pitch de elevador que a gente fala, né? Os 30 segundos que você tem de oportunidade para falar e despertar. Sim, porque o seu negócio, eu vejo, outra coisa que eu aprendi também, é que o seu negócio é sentar com pessoas. O seu negócio é tomar cafezinho. E ali você fala o que você faz. Então, se você querer ficar... Eu lembro quando eu comecei, e o cara que era era responsável ali, tecnicamente, para me ensinar esse ofício, ele ficava louco comigo, porque eu queria vender pelo telefone. Ele queria me matar. Aí ele olhava assim para mim, fazia assim, tipo... Por quê? Porque era aquela ansiedade de querer vender, de querer fazer. Então, só que eu percebi que o único jeito de uma pessoa entender esse trabalho é jogando uma conversa fora, tomando um cafezinho. Se não adianta. Para que você vai querer jogar? Às vezes eu pergunto para você tem uma corretora, você trabalha com isso? Vamos conversar, vamos tomar um café. Eu te ajudo. Mas é a sua especialidade? Não, vamos tranquilo, eu te ajudo. Porque eu sentando com esse cara, aí eu tenho a oportunidade de entender o perfil dele e aí buscar uma solução ali para ele mostrar o que eu faço. Não é que você está escondendo o jogo. Porque, infelizmente, as pessoas ainda não pensam, não acordam pensando em comprar um seguro de... Então elas precisam ter alguém para sentar e conhecer. Agora, na melhor das situações, já ajudei pessoas também, que eu sentei, elas não podiam, não acharam interessante, mas eu ajudei em alguma coisa, ou aprendi. Porque cada profissional que você senta, você aprende uma coisa. Então, por isso que eu gosto de estar com pessoas, é para trocar essas informações. Então, muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi com meus clientes. Olha só. Então, isso eu acho fantástico. Então... lugares, restaurantes, viagens, muito aprendi com meus clientes. Então, com pessoas que eu ando, que a gente vai trocando essa informação. E às vezes a gente pensa: pô, eu não vendi, não fechei nada. Cara, olha o que ele te ensinou. Olha a visão que ele deu, olha a ideia. Não é só sobre a venda do contrato, né? Olha esse caminho de TI que ele te deu ali, de informação que você não sabia. Então, isso é fantástico, de estar conversando com pessoas. E você vai aprendendo a ser mais flexível também com as pessoas. Porque eu acho que às vezes eu acho que uma das coisas que eu vejo muita gente, principalmente no começo, ao longo do tempo, é o julgamento, né? Pô, quer analisar o cliente ali, já julgar. Para com isso. Tem uma teoria que é assim: 90% do que o teu cérebro se prepara,
Você vai para uma reunião, É. você vai pensar em que pode dar certo e que pode dar errado. Mas 90% das coisas que você pensa que vai dar errado não vai acontecer. Só vai acontecer 10%. E esses 10% você tem 90% de chance de resolver ali na hora. Então, para que você vai ficar julgando? Você tem que ir lá dar a cara para bater. E igual semana passada, eu estava com o número de reuniões, as pessoas que eu achei que iam virar negócio não viraram. Não virou. E as pessoas que eu achei que não iam virar, viraram. Então, mesmo depois de tanto tempo nessa profissão, eu não tenho esse controle. Eu não tenho. Agora, qual que é o único jeito? Fazer volume. É. Então, eu sempre falo para mim, o pessoal que trabalha comigo, eu falo, o volume salva. Se você tem... Eu falo que eu vou escrever essa frase lá na minha corretora. O volume salva, cara. Qualquer situação. Você não tem controle nenhum. Agora, quem que se vive bem ou quem que se dá bem? O cara que foca nas coisas que tem controle. Então, o que eu posso ter o controle quando eu vou numa reunião? Eu tenho o controle do quê? De fazer um bom planejamento. Eu tenho o controle de estar no horário, fazer uma agenda. Tudo isso eu tenho controle. Agora, eu vou ficar pensando quem vai fechar, quem não vai. Não vou perder tempo com isso. Por quê? Você vai... Aí é por isso que vem a frustração, né? É que, na verdade, a profissão de corretor de seguro de vida, antes eu pensava, a gente pensa, né? Quando, eu quero ser, sei lá, cineasta. Puta, eu amo filme, quero ser cineasta, eu vou fazer isso. Mas, na minha opinião, tem tanta coisa no mundo que você pode aprender e amar. Então, a profissão de corretor de seguro de vida, eu aprendi a amar. Olha não foi isso. aquela coisa ali, eu quero, não. Eu fui aprendendo a amar. Por que eu amo essa profissão? Porque ela mudou minha vida. Porque é a mesma coisa, se você se relaciona com uma pessoa que muda a sua vida, você vai amar. Sim, sim. Então, e com o tempo, você vai amando às vezes mais, porque ela vai te ensinando coisas, vai te ajudando. Então, essa profissão, tudo que eu queria de sonhos, projetos, objetivos, financeiro, ou viagens, ela trouxe para mim. Como não amar essa profissão? Então, eu aprendi a amar essa profissão. Cara, legal isso que você trouxe, viu, Michel? Porque você tem quanto tempo como corretor? 13 anos. 13 anos. E no mercado 13 também, ou você trabalhou antes em algum segurador? Não, só 13 anos, tá. Então, quando você entrou pra ser corretor de seguros, não foi um negócio que você olhou e falou, cara, essa carreira é promissora, eu vou fazer um negócio bacana e vai me dar muito dinheiro. Não teve isso. Não. Eu falei assim, cara, é um produto diferente, eu achei, porque eu vinha de banco, eu trabalhava em banco. Tá. E aí era aquele produto empurrado. Sim. Eu olhava e falava, caramba, cara, e aí eu vi ali a seguradora de origem americana, tudo, olhei aquilo ali, eu falei, caramba, cara, isso aí funciona bem lá fora. Pô, isso é um mercado interessante, cara, de futuro. E aí o que me atraiu também foi o modelo de comissionamento. Tá. Aí eu falei, cara, putz, eu vou entrar nisso aqui. Eu vou... Mas assim, não foi aquela paixão. Eu falei, cara... Porque sabe o que eu tinha? Eu sempre trabalhei muito tempo em área comercial, que me dava, assim, um pouco de desgosto em área de venda. Era que, tipo assim, você vendia bem, puf, caía. Um mês você era rico, outro mês não. Então você, sabe, só aí, putz, cara, você não tinha uma... E sempre aquele mundo dos ratos, de ficar indo atrás. Cara, putz, eu olhava assim e falava, caramba, cara, será que eu não devo voltar para uma profissão mais... Estável? Mas é aquelas mentiras que a gente gosta de contar, né? Que não ia ter jeito. Você já entrou nisso daí, você já pegou... Já foi picado, né? Pelo menos já fica nesse negócio de vendas. Aí eu olhei e falei assim, cara, olha que legal isso, cara. Você pode ter uma comissão ao longo do tempo. Putz, então não precisa ficar nesse mundo dos ratos, se matando. E aí eu falei assim, pô, interessante. É isso que me chamou a atenção. Então você olhou a perenidade ali, a recorrência, né? Já pensando que... Porque aí você pensa, pô, aí aqueles medos no começo. Putz, será que quando der um sinistro vão pagar o benefício? Eu vou estar dando a cara pra bater. Cara, aí vem todos esses medos. Normal, né? Normal. Mas uma coisa que eu gostei de escutar, que eu escutei é o seguinte, porque pra você mudar a tua vida, do lugar que você tá, você tem que ter coragem, cara. Só que coragem
não é o inverso do medo. Coragem é você fazer algo com medo. Isso que é coragem. Então, quando você comecei nesse negócio, cara, medo de tudo que é lado. E eu sou um cara... Por que eu comprei também essa profissão? Porque eu gosto de enxergar ao longo do tempo. Eu já sabia que eu gosto de pessoas, então eu ia ter os meus clientes. Então, meu maior medo era o quê? De não pagar um benefício. E aí eu entrei nesse negócio. Putz, e aí eu entrei numa seguradora que, se você trabalhava exclusivamente para eles, e você tinha todo um modelo já feito. Todo um modelo feito ali para você. E eu sempre fui para ter a disciplina certa, eu sempre fui aquele vendedor que, improvisava, cara. Então imagina entrar num negócio... Para seguir um passo a passo lá, doeu, né? Então imagina, cara, e por isso que voltando lá ao pessoal responsável técnico lá pela minha corretora, eu ficava louco, porque eu vi, então meu começo foi difícil, eu vi que eu tava sofrendo nesse negócio por atitude minha. Aí eu falei assim, cara, e como eu sempre nos lugares que eu trabalhei eu tive destaque, então eu tinha o ego, a vaidade. Aí eu olhei e falei assim, cara, olha os caras que estão em volta aqui de mim, que tinha uma equipe. Olha esses caras, putz, os caras muito bons, os caras voando. Só que vi uma coisa dentro de mim, mas eles não têm nada mais que você tem. Eles estão no mesmo ofício. Agora, o que eles fazem de diferença? E aí foi onde a primeira coisa que me ensinou essa coisa assim, pede ajuda. Então, essa profissional me ensinou a pedir ajuda. E aí eu comecei a pedir ajuda. Tive 2 grandes parceiros lá, assim, no começo, que me ajudaram muito. E aí era aquela coisa, dava para dividir a comissão. Então a gente conseguir enxergar um modo diferente. Vi quanto era importante você ter uma disciplina, um script ali, tudo certo. Seguir o plano, né? Seguir aquele roteiro e tal. Quanto é importante. Só que esse script precisa ser atualizado. Não adianta... quando eu vendia seguros há 10 anos atrás, já mudou totalmente. Então, é o que eu estava falando. Uma coisa que eu aprendi no MDRT foi de negociação. O que é a negociação? Eu sempre falo, eu gosto de ir para lá estudar, porque eu falo que eles estão 5 anos na nossa frente ou mais. Então, o que está acontecendo lá vai vir para o Brasil. Vai vir para cá. E se você for lá estudar, você pode antecipar isso. Vou te dar um exemplo. No Brasil se fala de terceira idade muito. Lá eles falam já de quarta idade. O que é a quarta idade? Se você viver mais de 75 anos. Você vê alguém aqui falando de quarta idade? Não. Então... É a primeira vez que eu escuto essa expressão, inclusive. Por isso que você vê a importância. Então eu falo, o corretor que vai buscar esse conhecimento lá fora, ele sai um passo à frente dos que estão aqui. E que não é custo, né, Michel? É investimento que você vai lá, cara. Porque é o que eu te falo, você deve ter escutado um monte aqui, falando para você, vender seguro de vida é difícil, o brasileiro não tem a cultura, né? Muita gente falando isso. Tem. Cara, causar polêmica aqui. Não, eu também tenho eu não concordo em relação a isso. Eu não concordo. O problema daqui no Brasil é o corretor qualificado. O cara acha que a técnica que ele aprendeu há um tempo atrás vai funcionar hoje. As coisas vão mudando. Então, o corretor tem que se qualificar. E qual que é hoje, na minha opinião, a melhor ferramenta é você buscando esse conhecimento fora. Porque lá os caras têm um planejamento, uma estrutura de seguro ao longo do tempo maior que não. Existem profissionais que têm 50 anos lá o mercado, há 50 anos atrás, 60 vendendo esse seguro. A gente aqui tem, 22 anos, por aí, com esses produtos, né, novos. E você falou um negócio legal, cara, assim... Muita coisa mudou, vai evoluindo pra caramba, até em termos de cobertura, né? Lá no passado você tinha morte, invalidez, hoje em dia você tem um leque de coberturas aí, benefícios pra oferecer. Mas pensando em roteiro, em plano mesmo, né? O que você, olhando pra 13 anos, né? Quando você começou lá, que você falou, fazer do meu jeitão, depois eu vou seguir num plano e tal. O que você nota talvez de atividade mesmo, assim, comercial, né? Que é o que tá no seu controle agora, tá? O que você nota que, cara, isso aqui, Rezende, isso aqui não mudou, cara. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho que potencializar mais ainda. Tem?
Tem. O que é? Conta Recomendação. Pedir recomendação. Tá. Porque eu formei minha carteira, para mim, qual que é o seu... Quanto você gasta para pedir uma recomendação? 0. E como é que você vai chegar? Pode falar, eu no meu mercado X, lá o começo, início, eu não tinha nada de médico na minha carteira. Só que eu fui atender um cliente meu, não fechou, mas ele falou, meu primo quer, ele é médico. Atendi esse cara. Pedi médicos para ele. Desse cara, hoje eu devo ter na minha carteira uns 250, 280 médicos. Caramba. Mas eu não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Foi por causa de uma recomendação do primo. Então, hoje, o cara que sabe pedir recomendação, existe o momento, o time certo, a história que você tem que contar, existe tudo isso daí. Ele vai chegar em clientes que ele nunca pensou que ele ia chegar. Então, para mim, a melhor ferramenta ainda, que não mudou ainda hoje, para o cara principalmente que vai começar, é a recomendação. Porque as pessoas acham que vão vender mais seguros para pessoas que têm já um seguro de vida, ou que você vai mudar, vai prestar uma consultoria. Não, você vai vender mais seguros para aquela pessoa que nem sabe que precisa de um seguro de vida. E como é que você vai chegar nessa pessoa? Sendo recomendado. E aí existem vários fatores que fazem você ser bem recomendado. E hoje, uma coisa que mudou. Antigamente você ligava. Hoje as pessoas não te atendem. E aí você tem que se adaptar ao WhatsApp. Ô, Bichãozinho, cara, é legal isso que você trouxe da recomendação, né? E tem várias estratégias, como pedir e tudo mais, hoje, né? Hoje eu tenho clientes que eu nunca imaginei que eu ia ter. Por quê? Através da recomendação. E como é que você faz, cara? Acho que talvez essa dica seja uma dica de ouro, assim, pra gente. Esse rapaz que você falou, que ele não comprou, mas ele recomendou o primo dele que é médico, né? Isso. Cara, como é que você faz pra pedir recomendação pra uma pessoa que não comprou de você? Não, é porque é o que eu te falo. É a melhor forma de você conscientizar. Então, voltando aqui à negociação. Qual que é uma coisa que mudou? Antes você negociava, você era ensinado a vender o seguro, a pegar coisas pessoais da pessoa. Pô, você tem 2 filhos? Qual é o nome deles? Tal. E aí você usava os nomes dele para vender o seguro ali no final, no fechamento. Ó, isso aqui vai proteger a educação do P, essas coisas. Ou você botava o cara numa cadeira de roda, ou você criava coisas, vendia de uma forma mais pessoal, pegando as informações que ele te dava. Sim. Mas eu vi que começou a dar mais resultado quando você vende de uma forma onde você dá exemplos, onde você conta histórias. Então vamos dar um exemplo. Você tem 2 filhos, você pode falar assim, ó, essa ferramenta protege muito a educação dos meus filhos, dos filhos dos meus clientes, que tem o teu perfil, que é algo parecido com a sua estrutura. Tá. Então eu não estou pegando no pessoal do cara. A vida dele, né? A composição dele ali. Por né? isso, aí o cara que vende no pessoal, as pessoas vão pegar raiva dele. Pô, o cara veio aqui me botou numa cadeira de roda, o cara veio aqui me falar que eu preciso proteger a educação do meu filho, ainda falou o nome do meu filho. Sabe como eu vi isso? Olha só. Porque eu vi abordar pessoas que já tinham sido atendidas por um corretor. Por que você não fechou? Aí a primeira coisa, o cara pegou nas coisas pessoais. O cara falou que minha empresa vai quebrar, que não sei o quê. E aí eu comecei a ver. Então hoje eu converso com os meus clientes ou com pessoas que eu estou prospectando de uma forma bem que eu estou aqui, que eu tenho ferramentas para proteger o teu futuro, o teu projeto, seus objetivos. Agora, eu preciso entender o perfil dele, mas não vou usar aquilo contra ele. Eu vou adaptar a história que eu vou contar, porque com 300 você tem vários casos, ou situações, para ele entender o quanto aquela ferramenta é importante. E eu gosto de fazer muito o meu cliente refletir. Então eu pergunto isso, né? Sempre com uma pergunta. Porque não adianta você dar lá um show e a pessoa às vezes não entendeu nada. Cara, eu não entendi, mas como assim vai proteger minha renda? Aí você, aí você vai entrando mais, porque senão não adianta nada. No começo eu saía falando, falando, nossa, detonei, falava pra caramba, né? Detonei. Chegava lá o cara, cara, entendeu nada, né? Aí aquela coisa,
você não quer assumir que o erro é seu. Aí você joga a culpa no É o ego, né, cara? É o ego falar mais alto, né? Isso. E eu sou um cara que já fiz vários cursos aí de autoconhecimento. E, cara, mas o que me ajudou mesmo, né, assim, também a desenvolver isso, a entender, a ouvir, que é o principal cliente, foi se autoconhecendo. Você sabendo que você, tipo... E dói, cara. Quando você se autoconhece, dói. Você às vezes quer contar uma mentira, mas saber que você também faz esses erros, ou você já escutou isso de outras pessoas, você só não aceitou, você se defendeu. Então eu falo muito, para de contar mentira pra você, cara. Começa a ir contra, às vezes, o que você acha que você acha que aquilo é o estilo de vida. Então, testa pra ver se funciona. Vê. Não fica só acreditando no que o teu cérebro, que você fala pra você. Acredita também, às vezes, tem pessoas que querem o teu bem. Se você não sabe construir bons relacionamentos ou pessoas, você não vai para lugar nenhum. Você não vai crescer. Então, quem vai te ajudar são as pessoas que você vai trazer para o seu lado. Então, eu vejo hoje... Eu admirava isso muito no meu pai. Chegava nos lugares que... eu gosto do seu pai, gosto do velhinho lá, gosto dele. Putz, um cara honesto, pai. Putz, admiro muito seu pai. Então, eu escuto às vezes isso, pô, eu gosto do Michel. Às vezes o cara, pô, falaram bem de você. Putz, então isso me completa, assim, como profissional. Porque é isso que eu busco, é um dos meus propósitos de vida. E aí, para falar, já que a gente está entrando, é isso que eu falo muito. Cara, se você não... Eu comecei a olhar os caras que eram auto-performance, onde eu trabalhava. E eu olhava assim, cara. Só que eu não conseguia entender como esse cara chega nesse pique, cara. E não para de cair seguro pra ele, vem de tudo que é lado. Eu falei, cara, o que será, mano? E aí eu tentava entender. Mas sabe que eu só consegui perceber depois que eu me autoconheci. Que esses caras tinham um propósito muito bem definido. E um propósito de riqueza, um propósito de crescimento. Então, o objetivo estava claro, onde ele queria chegar. Então, às vezes as pessoas, você tem que disciplina, você tem que ter isso. Mas eu treino pessoas. Eu vejo, cara, que ele tem problema, ele pensa coisas negativas sobre dinheiro. Ele ainda se sente mal saindo da origem que ele veio. Então, ele não tem propósito definido. Ele vai patinar. Ele vai sofrer, André. Agora, se o cara tem os propósitos bem definidos, cara, tudo que ele vai querer vai acontecer de forma natural. Então eu falo, se as coisas não estão acontecendo de forma natural para você, se dinheiro está sendo difícil, venda está sendo difícil, recomendação está sendo difícil, é porque seu propósito não está bem definido. A culpa é sua. Agora, define aí um propósito. Para que você quer recomendação? Primeira coisa eu pergunto para eles. Para que você quer recomendação? Qual o objetivo? Eu falo, e é o que eu falo para os clientes. Você falou, pô, como é que você pede recomendação, tira das pessoas? Eu falo, o meu objetivo na minha corretora, eu tenho um propósito. Esse propósito é atingir o maior número de pessoas possíveis. Só que, às vezes, quando eu pago um benefício, as pessoas vêm me agradecer. Mas eu falo, você não tem que me agradecer. Você tem que agradecer quem recomendou. É porque esse cara pensou em você. Então liga para esse cara e agradece por ter me recomendado, porque esse é meu trabalho. Então, por isso que eu estou falando, se a gente recomenda restaurante, recomenda outras coisas, por que não recomendar algo que amanhã, de repente, vai te estar salvando o teu amigo de uma doença? Então entra com esse propósito junto comigo, vamos proteger as pessoas. Isso eu falo na primeira apresentação. Eu falo, pensa em algumas pessoas. Você já vai preparando também a pessoa e super legítimo, né, cara? Porque o trabalho é lindo por trás disso, né? Então, eu mostro que ela tem essa responsabilidade de mudar esse cenário também. Não é chato atender. Tipo, vou te recomendar alguém, que chato. Que não sei o quê. Tem gente que não pede recomendação porque acha que é chato. Eu falei, chato é amanhã se um amigo dele tiver um diagnóstico de uma doença e você não chegou. Aí eu vejo que tem alguns corretores que gostam de contar assim, nossa, eu fui vender, o outro lá não quis fechar comigo e agora o cara tá doente, ou não sei o quê. Cara, eu me sinto mal, porque eu fico pensando, por que eu não insisti?
Por que eu não tentei abordar de outra forma? Por que eu não fui lá e peguei o cara no trabalho dele? Agora, cara, falar é fácil. Agora no dia a dia de pedir recomendação, porrada toda hora. Toda hora, né? Eu vou te contar uma história de uma recomendação. Eu recebi um sócio de um escritório de advocacia e aí o cara... Não, falou de você, mas, cara, deixa mais pra frente. E eu sabia que se eu atendesse esse cara, eu ia subir de nível. Pelo relacionamento que ele tinha. E, cara, todo mundo ali em volta já tinha um seguro, só faltava ele. E aí eu falei, caramba, cara. E aí eu chego nos lugares, todo mundo me conhece, porque eu converso com todo mundo, bato papo. E aí ela falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, eu vim marcar aqui e falar com o doutor tal, mas, ele não vai me atender. Tomei um delay ao vivo. Aí ela, putz, que não sei o quê. Eu falei, não, mas eu venho aqui da outra vez. Ela falou assim, ela me falou, que eu sempre batia papo com ela. Ela falou, vem, faz essa é a secretária lá da recepção lá embaixo, nem tem contato com o cara. Ela chegou pra mim e falou assim, Michel, tá vendo o cafezinho ali do outro lado da rua? Geralmente, toda quarta-feira é padrão. Ele desce ali umas 3 da tarde, 3 e pouco. E então o produtor falou, eu já tinha recebido ele como recomendação, mas aí eu fui lá, cara, no primeiro dia, na primeira quarta-feira, tava lá. Até trabalhei, nada do cara. Falei, putz. Aí eu fui lá na recepção, fui dar um oi pra ela, ela falou assim, ele não foi hoje. Eu falei, não foi. Cara, e o outro dia eu tava aí na outra quarta-feira eu não fui, na outra quarta eu tava ali perto, falei, vou passar lá. Aí passei. Cheguei lá, o cara tava lá. Sozinho. Porque eu já tinha visto ele, quando eu entrei lá no escritório, ele falou, conversa com ele. Já tinha visto foto dele, porque também quando você entra no site da advocacia, tem a foto do advogado. E aí eu fui lá e vi ele, eu falei, pô, fulano de tal, sou eu. Desculpa, não sei o quê. E é só entrando pelo, porque ele ia matar, o cara só me ignorando, só me dando... falei, não, mó zen ali. Cara, não tem problema, eu entendo, é correria. Fechei um seguro grande com esse cara. No café. Foi ali fiz a abordagem e dali... Foi. Cara, olha só, mas aqui você acabou de dar uma aula de não desistir, né, cara? Não, mas essa foi ali, o meu primeiro seguro de alta renda, minha opinião, tá? Seguro de alta renda. Cara, porque todo mundo quer. Todo mundo quer o seguro de alta renda. Mas sabe qual que, na minha opinião, tá? A verdade, volume salva. Se você tiver 6, 7 caras grandes, você vai fechar 2, 3 no ano e vai ganhar dinheiro. Você não vai fechar todos. Então você tem que fazer volume. Eu tô com um cara de alta renda. Não, vai ser muito difícil. Tô com 3. Agora, como é que você chega nesses caras? Eu consegui chegar sendo recomendado. Igual lá, peguei esse cara que eu fechei, fui atender o diretor comercial. Aí o diretor falou, tem um chefe aqui, o dono. Falei assim, pode me recomendar? Ele falou, deixa eu falar com ele. Aí você vai. Falei, beleza. Aí ele me recomendou, aí aquela coisa para atender esse cara. Vixe, várias vezes, enrolando. Aí eu fui visitar o diretor dele, inventei lá pra visitinha, peguei o cara lá. Falei, pô, a gente precisa conversar, cara. Precisa conversar. Ele falou, não, vamos. Aí o cara falou assim, pô, eu falei pra ele, você tem... Na empresa do cara, eu falei, você tem 20 minutos aí, 10 minutos, eu te explico rapidinho. Aí ele tal, expliquei, ele falou, pô, isso é interessante, hein? Olha isso. Aí ele falou, vamos, apresentei o projeto, fiz a segunda reunião, apresentei, ele falou assim, como era um valor, ele falou assim, cara, só vou consultar meu advogado. Aí consultou, falei, beleza. Aí o cara só me enrolando, achei que ia fechar, só me enrolando. Aí eu falei, cara, e como eu tinha outros clientes atendendo outras pessoas, eu ficava lá. Putz, aí eu tava lá no Tatuapé, na empresa do cara, eu passava lá e batia, fulano de tal, ia na cara de pau. Aí o cara chegou, peguei ele na hora do almoço, no corredor, falei, na hora do almoço ele sai ali. Peguei ele na hora do corredor e falei assim, você deve estar com medo de fazer os exames, né? Por isso que você tá fugindo de mim, né? Não tem, tô bem de saúde. Então eu falei, então vamos fechar esse negócio. Aí ele falou assim, beleza, vem aí amanhã então que a gente fecha isso daí. Aí eu cheguei 8 horas da manhã lá. Sabe que hora que ele foi me atender? Tarde. 4 horas da tarde. Fiquei das 8 e fiquei lá, esperando. E aí sabe o que ele falou pra mim? Se você ficou até agora,
é porque o seu negócio é bom e a comissão deve ser boa, por isso que Ele você falou. ficou. Fechei, Que e aí ele legal, falou, cara. fala com a minha esposa, fechei o da esposa dele, fechei um seguro grande dos dois. Que legal, cara. Mas aí, esse é o, entendeu? As pessoas querem a fórmula mágica. Ah, mas Cara, não tem essa. Porque, tá ali um cara, você acha que você vai tirar 300 mil, 400 mil do cara? Tem gente que tira 1 milhão. Nossa, essas negociações às vezes demoram, cara. demora. Não, e demora, e não só a questão da demora, mas de novo, voltando para o que você trouxe aqui, o que tá no seu controle, né? Tudo isso que você tá contando que você fez, pô, fui no café, fui de manhã lá, fiquei o dia inteiro, o cara tava saindo lá na catraca, você foi lá e abordou. Quem quer pagar esse preço? É difícil hoje em dia ter gente que faz isso. Mas sabe que isso mata as pessoas? Porque elas ficam o tempo inteiro julgando. Quem é você, cara? Às vezes você acha que eu não fico ali. Pô, você acha que esse cara vai me atender? Pô, fiquei das 8 horas ali. Falei, esse cara tá de brincadeira. Mas eu falo, calma, Michel. Cara, para de julgar, respira, vai almoçar e volta aqui. Volta aqui. Mas porque também você foi atrás desse conhecimento, né? Sim. Isso ajuda também, Sim. né, Michel? Isso Então, ajuda, né, por isso eu te falo. No começo, quando eu tomava porrada, por isso eu te falo, você tinha que ter um propósito definido. Sabe o que fazia eu ficar nesse negócio? Que eu pensava assim, porra, a comissão que eu vou ganhar aqui é que eu sempre sonhei, que eu não vou ficar no mundo dos ratos. Então eu não vou ganhar o que eu ganho aqui em outro lugar. Então eu vou continuar. Porque você quer ver quando você está subindo de nível? Quando aquela semana deu tudo errado, mas na semana seguinte você está ali firme e forte. Sem julgamento, vou fazer o que tem que ser feito. Aí você tá subindo de nível. Porque se você fica sendo a turma do cafezinho, precisa reclamar, precisa falar, ficar botando coisa negativa pra você, você não vai subir de nível. Então, é uma bênção. Tá dando tudo errado e você continua, cara, fica tranquilo, você tá subindo de nível. Que vai, né? Persiste, vai, né, cara, vai por mim. Depois eu vou dar meu Instagram, vai lá, Michel, deu certo. Não, aliás, fala agora, porque a galera vai querer te procurar. Aliás, você faz parceria com corretores, você falou que treina a gente também e Não, tal, eu treino uma equipe, porque eu quero ser... Ó, eu vou falar aqui agora. Dá mais uns 2, 3 anos, eu vou ser uma das maiores corretoras do Brasil. Perfeito. E aí eu preciso treinar pessoas. Tá bom. E eu lembro que os meus treinamentos era aquele treinamento longo, né? Que eu fui ensinado. Só que hoje, aprendendo, eu fiz um treinamento mais enxuto, onde eu consegui em uma semana, no máximo 2, a pessoa já está apta a fazer uma venda consultiva de seguro de vida. E bem feito. Que legal, cara. Como que é teu Instagram? Que a galera vai querer te procurar, meu. Bota aí, michel.sarmento.silveira. Michel.sarmento.silveira. Eu falo, a gente vai colocar na legenda também, mas a galera certamente vai procurar, porque você já trouxe aqui, você deu várias dicas muito legais aqui de dia a dia, né, cara? De comportamento. Sim, eu trago o mundo real. É difícil, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fala umas verdades, fala uns negócios ali, a pessoa não vai mais conversar com você, não vai querer mais ser seu amigo. Mas já depois a pessoa percebe que eu quis o bem dela. Não foi pro mal, não né? Foi ali pro mal. Ajudar, mesmo, né? Que eu não saiba usar as palavras certas, então, eu era pra eu não ter um monte de amigos, sei lá, de várias pessoas, não, mas às vezes os caras falam, pô, o cara falou que gosta de você e tal. Eu falei, mas ele gosta mais de mim do que eu gosto dele. Mas é por causa disso, porque eu não tenho medo, às vezes, de chegar para um cliente e falar uma verdade. E falar, cara, isso aqui vai proteger esse projeto, esse objetivo, você precisa ter isso. Mas não levando, o que eu te falei, pro lado menos pessoal possível. Para o cara não ficar com... Boa. Pegar isso para o pessoa ficar com raiva de você. E aí, se você não botar ali umas verdades ou enxergar para o cliente, fazer ele enxergar e refletir sobre isso, contando uma história que vai fazer ele refletir sobre isso, ele não vai fechar. Não vai fechar, né? Porque aí você vai... eu pego lá... o cara tá falando, eu vou pensar... Para mim, na minha opinião, quando você escuta muito no final, no fechamento, histórias, desculpas, é porque você tá errando na sua primeira apresentação. Pulou alguma etapa, né? Você tá cometendo falhas que não ficou bem concretizado. Lembra, eu acho que da última vez que a gente conversou, eu falei dos 3 Cs, né? Sim. Então eu falo pro cara, conhece teu cliente, cara, senta na frente dele,
eu não sei que pergunta fazer. Vamos treinar aqui as perguntas que você tem que fazer. Conhece teu cliente, cara. Conhece cada detalhe, informações, porque às vezes você vai fechar um seguro alto por causa daquele detalhinho que ele te passou. Então, procura, mostra que você está interessado nele, foca nele. Não fica pensando em nada, porque tem cara que já senta e fica pensando na comissão. Né? Não, ele nem foca no que precisa. Foca no cliente 100% ali. Olha para ele, cara. Mostra que você está interessado na vida dele. Acabou. Aí depois são os 3 Cs que eu falei, que é o conhecer o primeiro. O segundo é conscientizar. Conta histórias. Tenta mostrar para ele que essas ferramentas ajudaram pessoas. Tenta mostrar que essas ferramentas vão fazer o futuro, porque já que você entende sobre os projetos futuros dele, que vai proteger esse futuro que ele tanto sonha, que ele busca, que ele quer, que ele precisa ter esse alicerce. E aí depois é concretizar para ver se o cara entendeu isso, se ele tá ciente disso, se aquilo faz sentido para ele, porque ele tem todo o direito de chegar e falar, não faz, cara. Ele tem todo o direito. Então, eu falo, você vai escutar uns absurdos, mas eu falo 2 livros que mudaram minha vida. O Segredo da Mente Milionária, porque eu tinha que ter propósitos melhores em relação a dinheiro, a projeto de vida, a crescimento. Aquele livro me ajudou muito. E aquele do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Esses 2 livros, cara, salvaram minha vida. Ô, Michelzão, cara, animal, velho. Eu vou fazer um bate-bola agora pra gente ir pra parte final. Eu vou fazer a pergunta e eu quero que você rebata numa palavra. Tá. Pode ser? Pode. Vambora. Uma palavra que define a sua missão como corretor de seguros. Deixar um legado. Legado. Boa. E uma palavra. O que te dá forças num dia difícil? O que me dá força num dia difícil? Aprender com esse dia difícil. Onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? O que esse dia difícil pode me trazer de aprendizado? Tá. Um sim que mudou a sua carreira. Um sim que mudou minha carreira. Na verdade, foi aprender a dizer não para as coisas que eu falava sim. Tá. Quando eu aprendi a falar não, isso não é para mim. Tá desviando do meu foco. E tá. Aí eu ganhei muitos sims. Tá bom. Então esses sims que eu ganhei que mudaram minha vida. Boa. E a última, se pudesse dizer uma coisa para todo brasileiro sobre seguro de vida, o que seria em uma palavra? Em uma palavra? É. Aí a gente volta naquela... Legado. Legado também. Proteção do legado. Legal. Cara, animal. Adoraria ficar mais tempo aqui. Vou pedir para você agora. Agora é o momento pra gente fechar com chave de ouro. Pedir pra você olhar para essa câmera aqui e dar a sua mensagem para todos os brasileiros, quiçá as pessoas fora do Brasil também. É agora que eu vou... Vai. Se eu virar prefeito ou presidente, eu vou ganhar meus votos. Agora é a hora. Mas olha aqui, ó, porque a gente vai colocar nas redes sociais. Eu penso assim. Se as coisas não estão acontecendo de forma natural na sua vida, é porque você é resposta dos seus pensamentos. Então, procura controlar os teus pensamentos, analisar seus pensamentos. Procura ver o que você pensa, porque às vezes você está sendo o seu pior inimigo. E às vezes você não te trataria como uma pessoa, você trata você. Então, você vai começar qualquer coisa, vai dar medo, um monte de coisa, você tem que ser seu amigo, você tem que ser aquele cara que te motiva. Vai, cara, mas você fez isso, você fez aquilo. Então, controla os seus pensamentos. Se você controlar os seus pensamentos e criar e focar nos pensamentos que você tem controle, o pensamento que são bons para você, você vai mudar a sua vida. Agora, para de contar mentira para você. Todo dia a gente conta mentira. Fica achando que o mundo é assim. Não, não é assim. Você precisa dar a cara para ver como é que é esse mundo. E então, é o que eu daria uma dica. Procura focar nos seus pensamentos e tenha pensamentos melhores. Você tendo pensamentos melhores, o seu dia vai ser melhor. Maravilha. Tudo vai ser melhor. Muito bom, meu amigo. Obrigado, viu, mais uma vez, cara. Bom papo. Tenho certeza que a galera vai aproveitar bastante o que você contribuiu aqui. E, cara, mensagem final, quer mandar beijo, quer mandar abraço pra alguém aí, pra gente encerrar esse podcast maravilhoso que eu adorei. Vai lá. Olha lá.
Ele tá me dando mais estrela pra ficar falando. Se deixasse aqui, fica a tarde inteira. A tarde inteira. Mas pra fechar aquela chave de ouro mesmo, pra você mandar beijo, abraço aí, suas considerações. Hoje, se eu tô nesse patamar, se eu tô nessa estrutura, tudo que eu construí não foi sozinho. Eu precisei de pessoas, eu precisei deixar as pessoas participarem da minha vida. Eu não vou falar nomes, porque essas pessoas sabem quem são, quem elas são na minha vida. E cara, desde quem começou ali vamos falar só dessa de corretor, ali começaram, teve ensinamentos antes, mas ali de corretor, essas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, que acreditaram em mim, e hoje tem pessoas que dependem de mim, que eu continue acreditando em mim, e eu já fiz muitas mudanças, então, eu só falo, é só o começo. Legal. É só o começo, então imagina daqui pra frente, cara. Maravilha, obrigado, viu, irmão? E para você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado como eu gostei desse bate-papo. Manda para aquela pessoa que veio no seu coração, que eu tenho certeza que pode ajudar também. A gente se vê no próximo episódio. Forte abraço, valeu.